Bom dia, amiga. Bom dia. Primeira live nossa do ano. Bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo que tá chegando. Thanks God Everyday, primeira live do ano. Tô animada, trouxe um assunto quente pra gente aqui hoje, pra ser a primeira live e já mexer com as nossas estruturas. Sejam todos bem-vindos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, Thanks God Everyday, aqui falando de coisas que realmente importam, né? Falando de coisas profundas, falando de coisas do alto. E hoje eu vim trazer um assunto muito poderoso aqui, que é sobre o governo. Nós vamos conversar aqui, nós vamos descobrir hoje quem está no governo da sua vida, quem está construindo a sua história. Então vamos lá, nós vamos nos basear aqui na leitura de 1 de Coríntios 6, e vamos lá, versículos 19 e seguintes. Bom dia, amiga, seja bem-vinda. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Nós vamos falar sobre a questão do corpo, né? Essa semana nós vamos falar sobre a questão do corpo, né? Mas de uma forma que talvez ou você não viu ainda, ou de uma forma que não é muito comum falar sobre isso, né? Nós vamos falar de uma forma diferente, nós vamos enfocar o corpo, mas não falando sobre os pecados, né, os pecados sexuais, que na maioria das vezes quando as pessoas, bom dia Denise, quando as pessoas falam sobre pecados da carne, normalmente leva para a área sexual, e nós vamos dar um enfoque diferente aqui, né? Como vocês sabem, né, eu e a minha equipe do Método SPL, nós trabalhamos com emagrecimento já há 13 anos. Então, essa semana nós vamos falar sobre emagrecimento. Nós vamos falar sobre glorificar a Deus com o nosso corpo, glorificar a Deus com um estilo de vida saudável, né? E aí eu tenho certeza que você vai se surpreender, né, com o enfoque que nós vamos dar aqui, porque não é muito comum, como eu disse, né? Na maioria das vezes a gente pensa que é lícito, né? Tudo aquilo que nós comemos em excesso é lícito. Se você pegar uma pessoa mais espiritual, bom dia Maria, seja bem-vinda. Se você pega uma pessoa mais espiritual, ela tem preocupações, por exemplo, em não cair no pecado sexual, mas ela pouco se preocupa se ela está comendo em excesso ou não. Então nós vamos tocar nesse ponto, que é um ponto delicado, né? E nós vamos começar falando uma coisa que nós falamos no final do ano, né, nas nossas lives aqui, que é o seguinte: nós somos um ser triuno, nós temos corpo, alma e espírito, né? Na verdade nós somos espírito, nós somos um ser espiritual, e nós temos uma alma e nós habitamos nesse corpo, né? Então nós somos um ser triuno, 3 em 1, né? E a maioria das pessoas costuma dar mais ênfase a uma parte desse ser triuno, né? Bom dia, Kênia. Dá mais ênfase a uma parte, desenvolve mais uma parte e desenvolve menos outra, né? Por exemplo, desenvolve muito, tem muitas pessoas que malham sem parar, fazem dieta sem parar, dá muita ênfase ao lado do corpo, mas às vezes não tem nenhuma espiritualidade ou não prioriza a espiritualidade. Tem outras pessoas que já valorizam muito a questão emocional, que é da alma, né? Cuida das emoções, está sempre buscando saúde nessa área, o que é bem bacana, mas às vezes o corpo está deixado de lado, ou então às vezes o espírito está deixado de lado. Então nós temos a completude, nós temos a plenitude da vida quando nós contemplamos o nosso ser inteiro, corpo, alma e espírito, né? E essa semana, né, eu senti a inspiração de nós falarmos bem profundamente sobre a questão do corpo, né? Na semana seguinte a gente fala de outras questões, mas essa semana nós vamos falar, e eu vou trazer aqui uma experiência grande que eu tenho nessa área, né? Como eu disse, nós do Método SPL, a nossa equipe tem 13 anos de experiência, então eu posso dizer para você que eu já vi de quase tudo nessa área de cuidado com o corpo, né? E aí você fala, André, mas é uma coisa que eu escuto muito, né? Eu tô acima do peso, mas eu sou feliz gordinha, eu sou feliz com o peso que eu tenho, eu sou bem resolvida. Mas não é essa a questão. Nós estamos falando, é claro que bom que se você é feliz estando acima do peso, parabéns, isso é um super avanço, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós estamos felizes, né? A nossa alegria vem do alto, né? Não tem a ver com o corpo. Mas quando nós temos a plenitude,
aí nós temos a vida plena que Jesus disse, né? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, tenham em plenitude. Essa vida plena, ela vem quando nós contemplamos todo o nosso ser. E o nosso ser, ele é completo quando nós olhamos para o corpo, para a alma e para o espírito, né? E o grande problema é que às vezes as pessoas que têm algum problema nessas áreas aí é porque colocou à frente, colocou no governo da vida uma dessas áreas. Então eu fiz uma comparação, não é minha, né? Eu copiei lá do Pablo Marçal, né? Coloquei aqui um tempo aí atrás e vou repetir aqui. É como se nós fôssemos um carro, um motorista e uma estrada. Esses três aí completa, né? Quem somos nós, o nosso ser. O espírito é a estrada. Por que o espírito é a estrada? Uma estrada, ela não precisa pensar onde que ela vai chegar. Né? Imagina a estrada se questionando, nossa, não sei para onde ir, não sei onde vou chegar. Não, a estrada ela já está pronta, a estrada ela já tem um final. Então o espírito é essa parte de nós que já está pronto. Por isso que fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o nosso espírito, se nós damos vazão para o espiritual, nós já sabemos onde vamos chegar, né? Porque depois que termina tudo isso aqui, nós vamos voltar para a casa do Pai. E o espírito nos leva de volta para casa. Então a estrada é o espírito, né? E o carro é o nosso corpo e a alma é o motorista. Então o motorista, ele segue muito a estrada. Mas se eu tiro o motorista, do controle, eu tenho então, bom dia amiga, bom dia meninas, chegando aí. Quando eu tiro o motorista do controle, é o que nós temos uma expressão que explica isso. O que acontece quando um carro, ele está sem motorista? Nós chamamos que está um carro desgovernado. Então quando o carro ele toma a frente, ele pode ser chamado então, muito correto, né, de carro desgovernado. Ele está sem governo, né? E muitas vezes é isso que tem acontecido conosco. E isso acontece muito quando a pessoa deixa o corpo no governo. É o corpo que decide, né? E quando é que o corpo decide? Ah, André, eu não estou entendendo. Como é que é o corpo que decide? Por exemplo, se eu decidir então, já na virada do ano nós fazemos tomamos várias decisões. E aí, por exemplo, vamos supor que você decidiu, vamos pensar aqui, você decidiu não beber bebida alcoólica na semana. Pode ser uma decisão, né? E então você tava vindo aí de uma fase, bebendo com muita frequência, você fala, não, eu agora vou beber só no sábado, por exemplo. Ou então só no domingo. E aí uma amiga, um amigo te chama e a farrinha tá boa, a conversa tá boa, e você fala, eu pensei de não beber, mas eu vou beber hoje. Quem estava no controle? Quem estava no governo nesse momento que você já tinha tomado uma decisão? Quem tomou a decisão? Quem tomou a decisão foi a alma. Foi a alma que tomou a decisão. Nós vamos falar mais da alma na semana que vem, mas dessa vez só citando. Então a alma tomou uma decisão. Por que ela tomou a decisão? Porque ela sabe que é o melhor para você. Mas naquele momento que você viu lá aquela bebida que você gosta, geladinha, né? Aí você fala assim, nossa, puxa vida, tá tão boa aqui a conversa, então hoje eu vou beber, só hoje eu vou beber. Mas você já tinha tomado a decisão que você não beberia. Nessa hora, a alma sai do controle e quem entra no controle? O corpo. É assim que o corpo entra no controle. A mesma coisa com comida, né? Você toma uma decisão, não, eu vou evitar massas. Primeiro dia que você falou que vai evitar massa, você foi bem. No segundo dia, alguém te chama ali, tá comendo um bolo na sua frente, ou então uma torta muito gostosa na sua frente, que tem trigo, é massa. E você fala, puxa vida, eu tomei a decisão, mas vou comer hoje, amanhã eu começo de novo. Nessa hora, o seu corpo entrou no governo. Então, de todos, o corpo, alma e espírito, o único que não deveria nunca estar no governo seria o corpo. O corpo não pode estar no governo. E na maioria das vezes é o corpo que está no governo. Quer seja para os pecados sexuais, quer seja para o excesso de comida, quer seja para o excesso de bebida, o corpo ele está no governo. E quando o corpo está no governo, nós temos então um carro desgovernado, porque o corpo é o carro. Se o carro tomou a frente, nós temos então um carro desgovernado. Nós tiramos a alma do controle. Isso é muito comum e muito grave, gente. Muito, muito, muito grave. Então nós vamos trabalhar essa semana para colocar de novo o controle no lugar certo. Nós vamos tirar o controle do corpo. Essa é a proposta que eu tenho para vocês. Eu sei que é uma proposta bastante audaciosa.
Qual é a minha expectativa com vocês aqui? A minha expectativa hoje, no primeiro Thanks God, né? Primeira live nossa, né? Pra quem tá chegando e não sabe o que é Thanks God, é uma siglazinha, né? Que alguém criou, Thanks God Every Day. Obrigada a Deus todos os dias, né? E hoje é o melhor dia pra falar isso, porque segunda-feira, depois de um feriadão, depois de tanta festa, e aí nós precisamos voltar pro controle, né, da nossa vida, e aí às vezes as pessoas falam, nossa, puxa vida, que segunda pesada, né? Então o Thanks God Every Day é obrigada a Deus todos os dias, inclusive hoje, que é segunda-feira, mesmo que esteja um pouco pesado, se você vem aí de dias de desfrute, dias de descanso, dias de ficar à toa, dia de excesso, né? Muitos aqui estão vindo de dias de muito excesso, de muita comida, de muita bebida, de muita farra, e aí a segunda-feira ela fica pesadona. Independente da minha realidade ou da sua realidade, Thanks God Every Day. Obrigada a Deus todos os dias. E hoje, o meu objetivo aqui com você hoje, nesse primeiro Thanks God Every Day da semana, é só te incomodar. Se eu conseguir te incomodar, eu já me dou por satisfeita. Bom dia aí, Nadi e Elielza Beirinha que tá chegando aí. Se eu conseguir te incomodar, eu já estou satisfeita. Hoje eu quero te incomodar. Até sexta-feira, o último Thanks God da semana, eu quero amadurecer com você para fazermos novas propostas, novas mudanças, novas decisões para a gente fazer esse mês um mês diferente, consequentemente um ano diferente, né? Eu fui provocada, eu sempre fiz atividade, não, sempre não. Primeiro eu era sedentária total, né? Caminhando com pessoas que faziam exercício físico, eu comecei a fazer exercício físico, mas eu nunca tinha conseguido, de verdade, tô confessando pra vocês aqui, eu nunca tinha conseguido fazer treino, né, exercício físico durante um ano inteiro sem quebrar. E esse ano 2021, andando com as pessoas certas, sendo provocadas pelas pessoas certas, eu consegui. Eu fiz um ano inteiro de exercícios regulares, né? E aí, quando a gente faz isso, nós temos um resultado diferente. Hoje o meu corpo está diferente do que estava em janeiro do ano passado, bem diferente, meu corpo está melhor e eu estou mais velha, é interessante, né? Mas eu estou melhor. E essa é a provocação que eu quero fazer com você, falando logo de corpo na primeira semana. E aí eu tô vendo algumas pessoas aqui que já são magrinhas, né? E outras não, mas essa conversa não é pra gente que está gordinho, não é pra gente que está acima do peso, obeso, nada disso, é pra todos nós, inclusive pros magrinhos que estão aí agora ao vivo ou que vão assistir depois, né? Porque eu não vou falar só sobre perda de peso, eu vou falar sobre perda de vida. E muitas pessoas estão perdendo a vida porque estão com hábitos errados. E é isso que nós vamos trabalhar muito essa semana aqui para nós voltarmos para pensar o que é certo e tomar algumas decisões, né? Então, o objetivo de hoje é que eu provoque você, esse é o objetivo, que eu consiga tocar no seu coração para poder você tomar uma decisão. Se você estiver mais pronta, toma hoje. Se você não estiver pronto, pode ser até sexta-feira, né? Que você não feche essa semana sem tomar decisões sérias na vida. E aí a primeira coisa que eu quero falar logo para chocar, algumas pessoas estavam comigo aqui, estavam em outra live, né? E nós ouvimos uma frase que já é conhecida, mas que a maioria não concorda. Eu vou começar logo afirmando isso aqui, porque o meu objetivo é te incomodar, né? Então a primeira frase que eu quero que você anota grande na sua cabeça é: comida não pode ser prazer. Eu sei que eu tô mexendo forte com você, né? Aí, André, mas comida é prazer, tá errado. Se a comida é prazer pra você, já está errado. E nós vamos desconstruir essa, entre aspas, verdade. Virou uma verdade pra você. Mas o meu objetivo com você é desconstruir isso. Comida não é prazer. Comida não pode ser prazer. Ah, André, mas é tão gostoso. O que tem que ser gostoso é outra coisa. O que tem que ser gostoso é o lugar que você está, é a companhia que você está, as pessoas, a conversa, as risadas, e ali junto tem comida. Mas se comida é o prazer, você está com um drive errado. O que é um drive errado? Vamos lá que agora a conversa vai ficar bem pesada, né? Correção de rota, exatamente, ele não corrige essa rota aqui agora. Comida não é prazer, comida não pode ser prazer. E se você tem comida como prazer, basta você me ouvir, que nós vamos desconstruir isso e construir uma coisa certa. Olha só, tem algumas imagens que às vezes aparecem pra gente, né, que é bem verdade, que é assim, uma criança negra e uma criança bem branquinha brincando ali junto. E aí a frase que vem junto é nós não nascemos com preconceito. E isso é verdade, né? Nós não nascemos com preconceito. A criança, quando nasce, ela não sabe se o coleguinha é branco, amarelo, negro, asiático, ela não sabe nada disso.
Ela só sabe que é uma criança, elas brincam e tá tudo certo. Se essa criança branquinha, se ela é filha de pais ou tem na família preconceitos raciais, ela vai aos poucos entendendo que o negro é diferente. É um drive. Isso é um drive. Então ela vai entendendo isso baseado em quê? Baseado nas, entre aspas, verdades da família. E aí ela pode, de ter brincado com uma criança negra ali, um bebê negro e achado normal, ela pode se transformar em um adulto com alto preconceito, com alto grau de preconceito racial, a ponto de ela não conseguir se relacionar da mesma forma com uma pessoa negra e ela consegue com uma pessoa branca. Foi instalado um drive na cabeça dessa criança, ela não nasceu com esse drive. Aí é que tá, nós não nascemos com os drives. Nós não nascemos com um drive. Eu tô com um netinho agora, né? Não tem um mês ainda, né? Então, a gente tava conversando sobre isso com a minha filha, né? Ela quer levar a criança, o filho dela, a não comer açúcar, aquelas histórias todas. Então, hoje, esse bebê nasceu, ele não sabe o que é gostoso. Ele mama o leite. Se eu e você tomar o leite de amamentação, nós não vamos gostar, né? Mas nós nascemos gostando. Nós não temos drive em relação à alimentação. Ah, porque o doce é bom, porque o salgado é bom. Não, nós não temos esses drives. E alguém instalou esses drives em nós. Mas um drive instalado, ele pode ser desinstalado. E vou contar pra vocês, talvez vocês tenham dificuldade de acreditar, mas eu tenho prova pra contar se é verdade. Não foi colocado em mim, Andréia, na infância, o drive que comer é prazer. Sério, sério. A minha mãe criou a gente com um drive certo. Minha mãe criou a gente com um drive de que comida é alimento. E a maioria das pessoas cresceu com um drive errado. Comida é prazer. É prazer. E aí as pessoas estranham um pouco e pensam que, tipo, se eu não gosto de comer, eu gosto de comer. Mas não é prazer, porque eu fui criada pela minha mãe. Isso aí é crédito da minha mãe. A minha mãe, quando nós éramos crianças, nós somos 5 irmãos em casa, né? E a minha mãe, naquela época, né, há 50 anos atrás, onde praticamente não havia obesidade, a minha avó era obesa, a mãe dela. E isso criou uma resposta dentro dela e ela determinou que na nossa casa ninguém ficaria obeso. Ela determinou isso, olha lá atrás, né? Palmas pra minha mãe, né? E aí por isso ela criou a gente sem esse drive de que comida é prazer. Apesar de ser mineira e lá em Minas, né, comida é prazer em Minas, né? Então tem muito aquele negócio de ao redor da mesa, não sei o que, muita comida diferente. Na minha casa não teve isso, né? E até outro dia eu conversei com ela, falei, mãe, por que você fez isso? Ela explicou, porque ela falou que eu determinei, ela contou, né? Eu determinei que na minha casa nenhum dos meus filhos seriam obesos. E de verdade não é. Inclusive tem uma que é adotiva, né? Você fala assim, é genética, né? Não, tem uma que é adotiva, a genética é outra. E todos os 5 são magros. Então essa questão é uma questão de instalação e desinstalação de drive. Então o drive que nós vamos instalar certo agora, e aí eu te convido para isso, né? E é disruptivo, né? É mudar o drive. Comida é alimento. Quando eu penso que comida é alimento, eu começo a colocar o prazer em outras coisas, por exemplo, na companhia, na conversa, no lugar, no ambiente. Prazer também em ver meu corpo no peso ideal. Prazer em me ver com a energia correta, porque o alimento certo me traz energia. E aí eu vou mudando esses drives. Quando eu falei no início aqui, eu falei que não era só para quem está acima do peso. Por que essa conversa não é só para quem está acima do peso? Porque muitas pessoas que estão no peso ideal são magras, mas não têm energia. Mas estão doentes. Eu tô com 50 anos agora e o que eu mais ouço de pessoas, amigos antigos e tudo que não tem esses hábitos é dizer, não, mas eu tô com minha pressão alta, mas é por causa da idade, é normal. Não é normal. Nós vamos desinstalar essas verdades aqui essa semana. Nós vamos falar o que é normal com 20, com 30, com 50, com 60, com 100 anos. O normal, o natural é o que Deus fez. E hoje, o que nós mais vemos hoje são pessoas com doenças chamadas de estilo de vida. Pessoas que estão com a glicose alta, com a pressão alta, com colesterol alto, pessoas que já estão tomando remédio de uso contínuo. Eu fico louca de ver um negócio desse. Eu fico louca de ver, porque a minha vibe sim é a vibe da saúde. E eu não concordo que tenha remédio, né, que a gente tem que tomar porque eu tô com um estilo de vida errado. Eu não durmo bem
e eu preciso de um remedinho. Eu não gerencio o meu estresse, eu preciso de um remedinho. Eu não me alimento bem, eu preciso de um remedinho. Nós vamos desconstruir isso essa semana. Nós vamos desconstruir isso. Existe uma indústria que tem interesse que você continue repetindo que comida é prazer. Vou repetir. Nós temos uma indústria que tem interesse nessa fala. Se você fala, mas comida é prazer, existe uma indústria que instalou esse drive, tá? Esse drive não veio de você. Não foi você que pensou um dia e falou, nossa, eu tenho um prazer em comer isso. Não. Tem uma indústria que tem interesse de que você repita isso, que você treine as pessoas que estão perto de você inconscientemente com esse drive, porque existe uma indústria. Aliás, são duas indústrias que ganham com essa frase. Né? Tem uma frase muito forte da Coca-Cola, né? Que fala que a Coca-Cola é alegria. Né? Então tem drives que são instalados em nós e eles vêm de duas indústrias, a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. E nós precisamos ficar atentos para isso e tomar decisões na nossa vida. Quem é que está no controle e quem é que está no governo da sua vida? Nós vamos falar sobre isso no Thanks God Every Day. Se prepare que até o final da semana nós vamos fazer uns ajustes importantes em relação à alimentação, em relação à vida saudável. Prepare seu coração, crie expectativas. Depois você me fala o que você está disposta a fazer de mudança em relação a isso. Nós vamos cuidar mais de nós e nós vamos colocar no controle a nossa alma. Ele é o motorista. Nós vamos tirar o corpo do controle. Beijo no seu coração, feliz ano novo, feliz dia novo, feliz semana nova. E amanhã nós vamos falar mais sobre essas questões bem polêmicas aí. Alimentação saudável, vida plena. Te encontro amanhã no Thanks God Every Day, amanhã às 7 horas da manhã.